Glória a Deus, seja bem-vinda a mais um Repartir nessa segunda-feira. Estamos aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida e nós estamos nada mais, nada menos do que repartindo o pão que nós estamos comendo, o que o Senhor está fazendo com a nossa vida. E você sabe que tu és o nosso convidado, né? Que você também possa repartir com outras pessoas esse canal, esse link. E toda semana nós temos palavra para liberar para a sua vida e você também tem aí na sua casa a palavra do Senhor e muito mais do que isso, o Senhor que fez habitação em nós, nós tornamos essa casa onde o Senhor habita conosco continuamente. Então, aonde você for, aonde você estiver, a palavra do Senhor vai estar com você e esse Espírito que foi derramado sobre nós é um Espírito que nos acompanha até a consumação dos séculos, até os fins dos dias, e dessa forma nós sabemos que a nossa segurança está no Senhor. Por isso eu quero você desfrutando, eu quero você lendo a palavra de Deus, funcionando no seu espírito, porque a única coisa que nos importa é realmente funcionar no espírito, onde todas as coisas são válidas. Se você está extraindo o Senhor Jesus para a sua vida, você está sendo realmente a marca dessa igreja, né? Eu só sou igreja a partir do momento que Cristo, por meio do seu Espírito derramado, esteve sobre mim. E eu preciso entender como isso funciona, como isso acontece, e que bom você vai poder realmente se voltar a essa situação. E nessa semana, nessa segunda-feira, é uma nova semana e a semana onde nós estamos falando da anunciação do pensamento vivo. Se é a anunciação do pensamento vivo, é porque também existe um pensamento de morte, um pensamento que foi corrompido, né? E quando o pecado entra no mundo, o homem, ele perde em diversas instâncias, né? O homem achou que ele iria morrer fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. E o seu pensamento também, que era conectado com o Senhor, esse pensamento, ele morre, esse pensamento elevado, ele morre, ele é corrompido, né? Ele é, digamos, fracionado ali e não funciona mais na sua totalidade, na sua divindade, como homens criados à imagem e semelhança do Senhor, mas o Pai, em sua grandeza, em sua infinita bondade, né, em sua infinita sabedoria, ele traçou um plano eterno, um plano onde ele deseja realmente restituir os pensamentos vivos na nossa vida. E se fala de morte, fala de vida, se fala de vida, fala de morte, mas só existe uma única vida, que é a vida divina, fluindo nos nossos pensamentos. E você vê que os nossos pensamentos, eles estão governando as nossas ações. Se você dizer, olha, eu penso dessa forma, logo mais haverá realmente uma atitude, né, um posicionamento seu para aquilo que você está se inclinando a pensar. Então tenha mesmo em mentes, né, nessa segunda-feira e nessa semana da anunciação, que os nossos pensamentos estão linkados com aquilo que nós estamos vendo, com aquilo que nós estamos contemplando, com aquilo que nós estamos deixando ler, né? O nosso olhar, ele está o tempo todo fazendo uma leitura e você vai escolher então o que você vai ler, né? Nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as verdades da vida. Então veja como que o pensamento está totalmente ligado àquilo que é a nossa vida, àquilo que é a nossa entrega, àquilo que nós pensamos, almejamos no Senhor. E nós precisamos então da palavra de Deus. E o que vai nortear o que eu devo pensar, o que eu devo agir por meio desse pensar, nós temos então Isaías, no capítulo 55, do versículo 8 ao 9, é um ótimo versículo para dizer o que eu vou pensar, o que eu devo pensar e a partir do que, né? A palavra de Deus declara, aqui como o Senhor está dizendo, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Veja a dinâmica poderosa, maravilhosa daquilo que é uma palavra que procede da boca de Deus. O Senhor, ele dispensa suas palavras, porque ele
deseja obter um resultado com essas palavras. O nosso pensamento, o nosso viver diário, a nossa vida pautada naquilo que é os pensamentos do Senhor, né? E hoje nós vemos muitos questionamentos, como por exemplo, quem eu sou, para onde eu vou e o que eu vou fazer. É geralmente o onde, o quem e o como que muitas das vezes nós perguntamos, mas o Senhor nessa semana quer nos trazer a convicção de que o que deve prevalecer são os pensamentos dele. Porque muitas das vezes nós traçamos planos, criamos expectativas, criamos muitas das expectativas sobre outras pessoas, sobre outras situações, mas você vê que o Senhor está ensinando em nossa vida a ter um único objetivo, a ter um único pensamento, que é o pensamento do Senhor. Você não vai pensar acerca dos outros, querer julgar os outros ou criar uma expectativa sobre os outros. É claro que a palavra do Senhor declara que você conhece alguém pelos seus frutos, não apenas pelo seu discurso, não apenas pela sua boa oratória, mas muito do que, na verdade, tudo do que nós fazemos declara muito mais do que as palavras que nós falamos, né? Então, como que eu vou entender e me voltar para a palavra de Deus e saber que o Senhor, ele pensa algo acerca de mim? Porque o pensamento de Deus, ele é contrário à lógica humana, é contrário à lógica de um sistema mundano, ao qual a palavra declara que o inimigo, né, o mundo jaz o maligno, mas aqueles que são renovados em sua mente, né, aqueles que são renovados no seu interior, porque, como eu iniciei falando, né, e até foi um desfrute até do que o irmão Betão compartilhou, e quando ele compartilhou a palavra, ele fala, o que morreu no Éden foi a mente. Ou seja, o que deixou de funcionar no Éden foi a mente do homem, porque imagina como que Adão, ele nomeia todos os seres viventes, ele nomeia tudo aquilo que o Senhor deu para que ele viesse governar, para que ele viesse cultivar. E agora o que foi corrompido também, não só a alma, não só o espírito, mas agora a mente do homem. Porque se a palavra não atua na tua mente, né? Se ela não é renovada, se você não consegue separar a alma do espírito, porque querendo ou não, os nossos pensamentos também são, muitas das vezes, é, ele muitas das vezes é influenciado pelos pensamentos. Por que você acha que a palavra declara, né, que o inimigo ele lança dados inflamados? Esses dados inflamados eles estão sobre a mente, né? E nós vamos entender realmente para onde eu vou olhar, para o que eu vou ser testemunha e como que o Espírito de Deus está relacionado com todas essas coisas. Por isso, na segunda-feira do Conceber, nós temos a palavra ser testemunha da visão que contempla a acessão e participa dela. João 20, 17-18 diz, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera essas coisas, né? Então veja, Maria Madalena, que é o que nós temos falado durante todo esse mês, ela vai buscar o Senhor e ela quer tocar no Senhor e ele diz, não me detenhas, não me toques, e ainda mais ela viu, né? Ela teve a primícia, ela foi a primeira pessoa que vê o Senhor ali naquele momento, e aí você vê que o Senhor diz, né? Ela fala para os discípulos, viu o Senhor? E contava que ele lhe dissera essas coisas. Então, quando ele diz, olha, não me toques porque ainda vou subir ao Pai, ele estava levando consigo tudo aquilo que foi uma conquista sobre a morte, tudo aquilo que foi uma conquista sobre um homem caído que estava sobre a lei do pecado, que estava sobre julgo daquilo que eram os pensamentos caídos, pensamentos que o inimigo colocava e muitas das vezes também um pensamento que já não conseguia mais conectar com aquilo que Deus criou, com aquilo que o Senhor planejou e com aquilo que Deus determinou. Então, quando ele sobe ao Pai e ele anuncia tudo isso, o Senhor está nos chamando para ser testemunha da visão que participa dessa ascensão. Então, a ascensão do Senhor aos céus é para declarar a vitória sobre a morte e para dizer novamente, olha, vocês vão poder
ter a mente de Cristo Jesus, porque eu subi aos céus, eu tenho que subir aos céus e quando eu retornar eu vou soprar sobre vocês o meu Espírito. Olha que palavra maravilhosa é nós compreendermos de que a nossa mente, né, o nosso pensamento é um pensamento vivo, porque agora não mais é eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o nosso viver, as nossas ações, são ações que decorrem dos nossos pensamentos. Veja o que Atos 1, 9 ao 11 está dizendo. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando com eles, com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, e que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo... aliás, né? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. Então a palavra é muito clara, né? As cenas de filmes, geralmente as pessoas ficam com expectativas para o próximo filme, como será o final do filme, como será aquilo, como será essa temporada, será outra. A palavra de Deus está declarando como será todas as coisas. Assim como o Senhor subiu, nós vamos ver ele voltar. E é o que nós temos anunciado, é o que a palavra de Deus tem dito, é o que a noiva do Senhor e o consentimento da igreja de que o Senhor realmente está voltando. E de que nós precisamos, por meio dos pensamentos elevados, testemunhar essa vitória do Senhor. Então você vai anunciar o evangelho, você vai fazer parte, assim como Maria Madalena foi, e quem você conectar e o que você fizer, você sabe que é para anunciar, porque você é uma testemunha. Se você crê no Senhor Jesus, está vivendo tudo aquilo, buscando o Senhor de todo o teu coração, é porque o Espírito de Deus te convenceu de que Ele também subiu aos céus e Ele vai voltar. Essa é a riqueza do Evangelho, esse é o poder do Evangelho. Cristo Jesus vencendo a morte para realmente declarar a sua palavra sobre nossas vidas. Apocalipse, do 1 ao 7 ao 8 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, porque a ascensão de Cristo é a resolução de tantas coisas que permeia o homem e que quer roubar o homem de um caminho, mas o pensamento, a anunciação do pensamento vivo é dizer: eu vi o Senhor subir aos céus, eu vi o Senhor me trazer de volta a possibilidade de pensar como Cristo pensa, e se eu penso como o Senhor realmente é voltado a esse pensamento, eu vou realmente ser a expressão dessa criatura que vive todas as coisas do Senhor. Então, quero destacar para você 3 pontos, né, que nós lemos nesses versículos. Eu quero até destacar esses versículos nessa manhã, nessa tarde. João 20, do 17 ao 18, Atos 1, do 9 ao 11 e Apocalipse, do 1 ao 7. Então, veja, eu vou participar da ascensão de Cristo, né, e reconhecer o seu poder sobre a morte. Quando o Senhor ele sobe aos céus, ele está declarando uma vitória sobre a morte. Ele está declarando de que aquele túmulo, aquele lugar que ele foi colocado, não foi capaz de deter o Senhor, não foi capaz de segurar o Senhor, porque sobre ele estava então a vitória sobre a morte. Glória a Deus. Você vai declarar o poder do Evangelho, reconhecendo que Cristo Jesus foi aquele que venceu a morte. Esse é o poder do Evangelho, esse é o poder de Cristo Jesus que vence a morte para nos trazer a vida. A vida só existe uma, só existe a vida divina. Tudo fora disso que não se relaciona com a vida de Cristo é mistura, é engano, é morte. Então você está ganhando o Senhor nos seus dias, nós estamos ganhando o Senhor. Será que eu estou ganhando o Senhor e a cada dia que passa, o Senhor ele consegue ganhar um pouco mais da minha vida? Eu consigo olhar para esse testemunho que é poder olhar para o Senhor e ver o Senhor, que os nossos olhos estejam continuamente
naquilo que é o poder da palavra de Deus, naquilo que é um poder eficaz que Cristo realmente cumpriu e estabeleceu quando veio a essa terra. Ele retorna, né? O Senhor, quando ele vem, ele morre na cruz, ressuscita, sobe aos céus, retorna, dispensa o seu espírito aos discípulos, dispensa o espírito ali em Atos e ele volta aos céus. E nós estamos trabalhando, nós estamos anunciando, sendo testemunhas fiéis para que o que está escrito em Apocalipse 1 venha se cumprir, né? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos os traspassaram. E aí ele diz, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Veja, todas as tribos da terra, toda língua, todo povo e nação, cada pessoa é uma nação, é um universo que o Senhor quer alcançar, mas o Senhor espera também com que a sua palavra seja conhecida a toda língua. Isso é levar um testemunho adiante, um testemunho de que o Senhor ressuscitou e de que, de fato, Ele vem buscar a sua igreja. Um segundo ponto que eu quero destacar é se tornar testemunha do que meus olhos veem por uma busca incessante. Se tem algo que nos marca, é a busca de Maria Madalena, uma busca incessante em querer encontrar o seu mestre, de querer encontrar Jesus, porque imagina, ela estava ali, recebendo os ensinamentos do Senhor, recebendo das instruções de Deus, e ela então é tocada no seu interior. Que nós nesses dias possamos ser perseverantes naquilo que é uma busca incessante para obter do Senhor o seu favor, a sua graça e principalmente, né, esse poder, um poder que me capacita para anunciar e sermos essas testemunhas. O poder de Deus não é simplesmente um poder para dizer que eu tenho mais isso, eu tenho mais aquilo, mas é um poder para dizer eu vou suportar toda e qualquer situação por amor do Senhor. Por amor do Senhor, porque eu sou essa testemunha que vai anunciar o nome do Senhor e que vai fazer realmente outras pessoas participar. Ser participante dessa ascensão é saber que Cristo Jesus me colocou nas regiões celestiais, né? E você vai encontrar em Efésios capítulo 2, versículo 6. Então, você hoje está colocado nessas regiões celestiais para entender de que a sua identidade é a identidade de quem Cristo Jesus está te dando, que é a nova criatura, que é um pensamento vivo, que é um pensamento que libera vida sobre toda e qualquer situação que você está vivendo, e nós precisamos estar conectados no Senhor todos os dias, extraindo do Senhor a vida que somente Ele tem, somente o pensamento elevado que começa no Senhor. Um último ponto que eu quero trazer também é o anunciar do Evangelho por meio da ascensão na convicção da sua volta. Nós precisamos anunciar ao Senhor, realmente na convicção, sabendo de que Ele vai voltar. Infelizmente, tem sido falado sobre o Evangelho, mas não destacado a volta do Senhor. Nós sabemos que Paulo, em uma das suas cartas, ele diz, olha, se eu sou um homem que olho simplesmente para esse plano terreno, conhecendo ao Senhor e não almejo as coisas do alto, eu sou um homem miserável, porque o Evangelho fala sobre uma ascensão, fala sobre subir aos céus e nós juntos com o Senhor nós estaremos. É o que nós cremos, é o que nós acreditamos e por isso nós estamos anunciando que você seja um participante dessa ascensão com o Senhor, sabendo de que Ele foi aos céus, porque Ele venceu a morte e realmente nós sabemos que Ele voltará. E a igreja é uma expressão, é uma colaboração para que os planos do Senhor sejam efetivados, sejam concluídos e dessa forma a igreja, né, que como a palavra declara, a noiva é para o noivo, então a igreja é para Cristo Jesus. E o que nós precisamos fazer está incluídos nessa vida, está extraindo do Senhor por meio dessa convicção que nós temos. Então, anuncia o nome do Senhor, invoca o nome do Senhor, sabendo de que Ele vai cumprir todas as coisas que Ele determinou. Nesse momento, eu quero você ofertando, dizimando, fazendo parte disso, que o Senhor toque no seu coração e que você possa realmente ser um irmão responsável conosco, abençoando esse trabalho, abençoando esse ministério, porque nós temos feito tudo para a honra e glória do Senhor. Nada é para nós, nada
é para uma vida requintada, né? E não que haja algum problema nisso, mas a nossa vida está entregue para anunciar o evangelho do Senhor e cooperar, sendo testemunhas, porque assim como o Senhor subiu aos céus, ele voltará em nuvens. E nós acreditamos que, assim como ele está declarando em sua palavra, irá acontecer. Então tá colocada aí a chave Pix, né, igrejavinheto@gmail.com, e o telefone de celular 19991739765 é realmente os contatos que vão estar possibilitando você depositar e também semear em nome de Jesus. Seja você um participante, que o Senhor seja com o seu espírito, que você funcione no espírito, sabendo que é o único lugar que nós podemos contemplar o Senhor em verdade, em justiça, em graça, né? E dessa forma, aquilo que nós estamos contemplando, aquilo que nossos pensamentos estão se inclinando, eles irão realmente ganhar forma, né? Porque a nossa mente, ela está esse tempo todo trabalhando, mas que você trabalhe no Senhor. Valeu demais. Shalom Adonai. Aleluia, Senhor Jesus, graças nós te damos, Senhor. Nós reconhecemos que esse é o dia que o Senhor fez, por isso nós nos regozijamos e nos alegramos em ti, Senhor. Nós somos alegres, somos contentes porque temos o Senhor habitando em nosso espírito. E por esse habitar, por esse mesclar, por essa mutualidade, nós somos satisfeitos, supridos e contentes, Senhor. Aleluia, graças eu te dou, Senhor, juntamente com os meus irmãos, nesse espírito de oração, nessa motivação, nesse desejo, reconhecemos que Tu és o Cristo que habita interiormente dentro de nós, Senhor. Tu és o Cristo que habita interiormente em nós. Nós não desejamos ter pressa, Senhor, para desfrutar de Ti. Desejamos conhecer o Senhor, nós almejamos e desejamos, clamamos, Senhor, porque o Espírito e a noiva dizem, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Esse é o clamor do nosso Espírito, o nosso Espírito clama para que o Senhor retorne, o nosso Espírito clama para que o Senhor venha, esse é o nosso desejo, o desejo desse encontro, porque nós reconhecemos, Senhor, que Tu és o nosso Pai e que Tu és o nosso Deus. Tu és o Pai e o Deus de Jesus Cristo, o Filho unigênito que se fez primogênito dentre muitos irmãos. Nessa semana da anunciação do pensamento vivo, nós anunciamos aquele que vive eternamente. Nós experienciamos e desfrutamos do Senhor que vive eternamente. Aleluia, Senhor. Tu és o alfa, o ômega, o início e o fim. Nós reconhecemos que Tu és aquele que é verdadeiro, fiel e verdadeiro é o Teu nome, Senhor. Reconhecemos que os Teus pensamentos sobre nós são pensamentos mais altos, pensamentos mais elevados. Por isso nós desejamos cada dia mais estarmos envolvidos nesse mover de oração, nesse fluir do Espírito, Senhor. Esse Espírito que é o mesmo em cada um de nós. A unidade orgânica do corpo de Cristo, estamos unidos organicamente, Senhor, onde Tu, ó Cristo Jesus, é o cabeça da igreja, Tu és o Senhor de quem nós somos, o Espírito consumado, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, habita interiormente dentro de nós, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos os Teus filhos, ó Senhor Deus, e nós clamamos, Abba, Pai, esse Espírito de adoção que nos adotou, que nos regenerou, que nos colocou e nos adentrou para dentro da família de Deus. Estamos unidos nessa concordância. A nossa concordância está em invocar de coração puro o nome de Cristo Jesus. Estamos unânimes, concordantes com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Na marca desses 7 minutos de oração, Senhor, o número 7 que significa perfeição. Esse ciclo perfeito, Senhor, o descanso do homem, a criação do homem, Senhor, ao 6º dia e o Teu descanso ao 7º dia. Nós somos criados para habitar no Senhor, para estarmos dentro do Senhor, o Senhor dentro de nós, tendo essa comunhão, essa conexão real a cada dia em nosso espírito, esse desfrute, esse suprimento, esse contentamento, essa alegria, Senhor, esse prazer que nós temos em Ti. Tu és o Altíssimo, nós escondemos em Ti, habitamos em Ti, Senhor Jesus, e encontramos o descanso em Tu, ó Deus, que é o Deus
onipotente, graças nós te damos, Senhor. Os teus caminhos são superiores, Senhor Jesus, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os teus caminhos mais altos do que os nossos caminhos, e os teus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos, Senhor. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Aleluia, nós somos supridos pelo Senhor. Tu és o semeador que saiu a semear e o nosso coração está diante de ti como uma boa terra. Frutifica-nos, Senhor, frutifica-nos, semeia a tua palavra em nós. A tua palavra é espírito e vida. E nós nos alegramos por esse semear, alegramos por esse pão que nos supre, alegramos-nos por esse pão que nos alimenta, Senhor. Assim é a palavra que sai da tua boca, não volta para ti jamais vazia, mas o Senhor faz o que lhe apraz e prospera naquilo para o qual o Senhor mesmo designou. Declara e cumpre, Senhor. Cumpre em nós a tua vontade, cumpre em nós o teu querer. Nós desejamos ser supridos pelo Senhor, que é o semeador que saiu a semear. É o Senhor quem nos dá o descanso, é o Senhor quem nos dá o suprimento, é o Senhor quem nos dá o refrigério. Em ti nós acessamos a plenitude de vida que nós precisamos, Senhor. Somos plenamente supridos em ti, ó Senhor Jesus. Aleluia, nessa segunda-feira do conceber, nós somos as testemunhas da visão que contemplam a ascensão e a participação dela, Senhor. Reconhecemos, Senhor Jesus, que a nós foi nos dado o privilégio de sermos não somente visitados pelo Senhor, mas de sermos o templo do Teu Espírito. Nós enxergamos o Senhor iluminou os olhos do nosso coração, os nossos olhos espirituais estão iluminados pelo Senhor. Então nós vemos o Senhor, percebemos o Senhor no nosso espírito, nós te experimentamos, te desfrutamos e te expressamos. O Senhor a cada dia nos envolve nesse mover, nos envolve nesse fluir, porque nós cremos em Ti, Senhor, nós bebemos da Tua água e não temos mais sede, cremos no Senhor e do nosso interior fluem rios de água viva, aleluia, Senhor, que esse rio flua, que esse rio alcance, que esse rio não tenha impedimento algum, não tenha empecilhos humanos nenhum, Senhor, porque nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem principados, potestades, nem o presente e o futuro poderão nos separar do Teu amor, Senhor Deus, que está em Cristo Jesus. Aleluia, Tu és o nosso descanso, Tu és o nosso refrigério, Tu és o nosso Shabat, Senhor. Tu és a pessoa que nos refrigera. Nós te amamos, ó Deus triuno, nós te desejamos. Nós pertencemos a Ti, Senhor, e nós te louvamos, Senhor, por estas coisas, te louvamos por essas visões, te louvamos por essas experiências, Senhor, por vermos o Senhor, por compreendermos a altura, a profundidade, a largura do Teu amor juntamente com todos os santos em Cristo Jesus. Aleluia, somos supridos, somos satisfeitos, concebemos essa visão e somos as Tuas testemunhas. Vimos, experimentamos, desfrutamos e por isso expressamos e anunciamos. Em nome de Jesus. Amém. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu.
eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Oh, sempre estarás, Senhor. Sempre estarás, Senhor. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é, minha vida é, minha vida é, minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Sempre estarás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Sempre estarás. Oh, Senhor.
recomeçar. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, e mais fundo, Senhor, nós queremos ir mais fundo nessas águas. Oh, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passa, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Oh, eu quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és as águas vivas, Senhor. Tu és o manancial, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Sim, tu és o rio, Senhor. O rio, Senhor. As águas que eu mergulho, Senhor, tu és. As águas que eu mergulho e bebo.